estamos perdendo ovelhas, enquanto estamos tentando divertir bodes. Isso é forte, isso é sério, mas é para a gente pensar. Pessoas estão indo embora, porque elas queriam alimento, e muitas pode ser que não volte mais. Irmãos, no mundo evangélico, sinceramente, tem muita gente sincera lá, mas você acredita que louvorzão alimenta a alma? Não, é por isso que eles precisam inovar constantemente. Tem sempre ter coisa nova, coisa legal, porque isso não alimenta, chega uma hora que cansa. E quando as pessoas saem desses meios porque estão cansados de tanta música e louvorzão, elas vão em busca de alimento, e elas têm que encontrar esse alimento aonde? Aqui. E se elas chegarem aqui e encontrarem o mesmo louvorzão que elas viam lá, o que elas vão fazer? Elas vão passar direto, irmãos. A diferença tem poder. E isso é um testemunho de muitos, inclusive de pessoas que vieram para a igreja cansados do que eles tinham lá. Nós precisamos rever algumas coisas. Eu recebi esse WhatsApp lá do Ceará, em março do ano passado. Olha o que o rapaz disse. Desde pequeno, uma moça, desde pequeno eu sou adventista do sétimo dia, e eu, por vários motivos, acabei me distanciando dos caminhos do Senhor, dentro da igreja. Isso é muito comum. Eu amava escutar músicas internacionais e já estava aos poucos me apaixonando pelo rock. Eu colocava no meu quarto e sentia algo que não conseguia explicar. Um escuro, como se eu estivesse entrando num ponto que não tinha fim. Sentia uma vontade tremenda de chorar, correr, gritar. Eu não sei exatamente o que eu sentia. Foi aí que vi que o demônio estava convivendo comigo todos os dias através da música que eu ouvia. Uma jovem falando comigo. Foi aí que ganhei um livro sobre música de um amigo da igreja que me fez ver ainda mais o quanto eu estava perdida dentro da igreja. Decidi então, após a palestra e com a atuação do Espírito Santo, mudar literalmente de vida. E eu estou fazendo um slide para palestrar sobre música na igreja onde frequento. Porque eu não aguento mais ouvir músicas que me lembram o que eu fazia antes. A gente tem que entender isso, irmãos. Enquanto a gente acha que está divertindo os jovens, os adultos, as crianças, a gente não percebe que a gente está induzindo muitos desses jovens a voltarem para a vida que tinham antes. E eu recebo centenas de mensagens que eu quase não dou conta de responder. De jovens, inclusive. Quero, de alguma forma, pedir socorro para a igreja, porque tem músicas que são tocadas na igreja que me dão vontade de ouvir as músicas que eu ouvia antes. E aí vem uma exortação de um ex-líder do movimento da MCC, lá nos Estados Unidos, Movimento de Música Cristã Contemporânea, e ele faz algumas confissões de um ex-ministro de louvor e por que ele deixou esse movimento. E ele diz: paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Estamos fazendo isso muitas vezes. Estamos perdendo muitas ovelhas sinceras. Não permitais que os vossos esforços sejam no sentido de seguir os métodos do mundo, mas as maneiras de Deus. Fazei com que os ouvintes compreendam que não efetuais reuniões aos domingos à noite, a gente pode considerar todos os cultos, a fim de atrair-lhes os sentidos com o quê? Irmãos, o que Ellen White está dizendo é o seguinte: não deixe as pessoas de fora sentirem que vocês estão atraindo elas por causa de quê? Pela música. Por um programa musical. Não deixe elas imaginarem que é isso, que eles estão vindo para ver um programa musical. Atrair-lhes com música e outras coisas, mas para pregar a verdade em toda a sua solenidade, para que ela lhes soe como uma advertência, despertando-os de seu sono profundo de condescendência consigo mesmas. Não somos o povo da música. Somos o povo da Bíblia. E não deixemos as pessoas de fora acreditarem que nós as queremos aqui para ver programas de música. Venham, porque nós temos música? Temos. De qualidade? Temos. Mas nós temos, acima de tudo, o quê? Alimento para a alma.
o alimento da palavra de Deus. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar as nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, deixar o mundo influenciar a gente, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celestial e os reinos deste mundo de maneira firme e decidida. Isso inclui os princípios da música de adoração a Deus. Citação de Ellen White, que está lá no nosso manual da igreja. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, a gente tem que se parecer com os de fora? A sabedoria de Deus. Se vocês querem influenciar, então sejam diferentes. É isso que influencia as pessoas do mundo para a verdadeira salvação, uma experiência salvadora. Não é sendo igual, porque ser igual não faz nenhuma diferença. Os métodos mundanos atraem os que querem mundanismo. E para manter o mundano na igreja, você tem que dar mais mundanismo, porque no dia que você diz, chega, sabe o que acontece com o mundano que veio para a igreja? Não gosto mais dessa igreja. É o cliente, sabe? A loja que agrada que ele vai. Agora, os métodos de Cristo atraem os que querem transformação. São essas pessoas que temos que buscar, os que querem transformação de vida. O Espírito Santo está bem habilitado a quebrar os corações duros dos jovens e de outros e trazê-los para um conhecimento salvador de Cristo, sem precisar empregar técnicas musicais agressivas e ímpias. O Espírito Santo sabe o que fazer. A gente não precisa apelar. E aí eu quero mostrar para você essa mensagem no Facebook. Olha só o que uma moça escreveu. Essa não foi para mim. Oi, não conheço você, mas tenho que dizer algo. Eu não sou adventista. Eu fui evangélica durante uns 11 anos, mas conheci de uma maneira especial o espírito de profecia e vou te falar, tudo que você posta eu concordo. Era um rapaz que postava alguns textos e tal. Já comprovei muitas coisas que li de Ellen White e coloquei em prática em minha casa, que houve uma mudança para o bem. Só queria que tu soubesse que teu trabalho ajuda muito. Irmãos, isso aqui é um outro assunto. Mas minha esposa e eu temos conhecido pessoas não adventistas que têm estudado os livros de Ellen White e têm dito para nós a bênção que tem sido na vida delas. E muitas vezes nós temos certo medo de usar textos de Ellen White. Por quê? Foi dado para nós esse tesouro de instrução, de luz. Olha o que a menina conclui dizendo. Eu vejo muito a igreja adventista se desviando, querendo ser como os outros, querendo ser evangélicos. E isso é um erro, porque acredito que vocês, em ser diferentes, já é o melhor. Ela diz o que vocês adventistas têm de melhor, sabe o que é? É o que vocês têm de diferente. Não tente copiar os outros. Não. O melhor que vocês têm é sendo diferentes. Precisamos rever os conceitos. E eu encerro com esse texto bíblico, que é o apelo de Deus para nós nessa tarde. Cantai louvores com inteligência. O Senhor nos deu muitos conselhos, muitos princípios que podemos examinar e aplicar à nossa prática musical. Que Deus nos dê discernimento. Que o Senhor nos dê disposição de procurar esse conhecimento, estudar, para que o Espírito Santo então vá nos direcionando na vontade de Deus, no equilíbrio de Deus, não é um pé no mundo, um pé na igreja, é o equilíbrio de Deus, os dois pés aqui, para que muito em breve, você e eu possamos ouvir uma música que ninguém nunca ouviu, a música dos anjos.